E aí, gente, vamos falar de Grêmio e Corinthians, vamos falar das coisas boas e as coisas ruins do jogo de ontem. Vamos projetar Libertadores. Quinta-feira o Grêmio começa a sua caminhada rumo à final da Libertadores. Primeiro jogo das oitavas de finais contra o Guarani lá no Paraguai. É sobre esses assuntos que a gente fala agora, aqui na Hora de Grêmio, falando de Grêmio no YouTube. E aí, gente, segunda-feira, as coisas boas e as coisas ruins do jogo de ontem contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Libertadores, jogo decisivo na próxima quinta-feira, o primeiro jogo de ida das oitavas lá no Paraguai contra o Guarani. Vamos falar sobre esses assuntos agora, mas antes, gente, não é inscrito no canal ainda, você chegou agora aqui no canal, então se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E outra coisa, você ainda não segue a nossa página lá no Instagram? É facinho, é só botar lá em pesquisa, @Hora de Grêmio, tá passando aqui embaixo. Se siga lá, vamos fazer a família crescer, vamos fortalecer, junto a gente cresce, junto a gente fortalece. Valeu, gente, não esqueça de deixar o joinha e compartilhar o vídeo, para o YouTube entender que o canal tá indo bem, isso engaja o canal e a gente cresce. Bom, as coisas boas e as coisas ruins do jogo contra o Corinthians ontem. As coisas boas é que o Grêmio finalmente está olhando para o Campeonato Brasileiro com uma cara diferente. Primeiro turno, o que o Grêmio fazia? Era time misto, era time reserva, era time sem cara, era time com Tassiano, Thiago Neves ainda aqui, com Robinho, time sim, desajustado, tendo PP, tendo Darlan no banco, tendo Jean-Pierre no banco, isolado do grupo, não tendo chances, e isso mudou. O Grêmio ontem colocou titulares, vem colocando força máxima em todos os jogos agora, na maioria deles pelo menos. Sim, ontem foi ruim, o Grêmio não ganhou, deixou 2 pontos, sim, mas a coisa boa a comemorar é que o Grêmio sim está acreditando, dessa vez agora sim, está acreditando no Campeonato Brasileiro e sim, pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Por que pode ganhar? Porque o Flamengo está oscilando, o Atlético Mineiro é um eletrocardiograma, uma hora joga bem, uma hora joga mal. São Paulo é o que mais preocupa porque empatou ontem, mas tem 3 jogos a menos e provavelmente vai subir, o São Paulo está numa crescente. Mas ontem, cara, eu achei que o São Paulo era muito mais assustador, porque a gente começa a pesquisar, né? Vai ter Grêmio e São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil. Eu achei que o São Paulo era um time mais assustador, mas ontem contra o Vasco controlou o jogo. Mas mesmo assim teremos que ficar de olho no São Paulo. No meu ver, para mim, é o time que mais assusta, o time que mais perigo tem no Campeonato Brasileiro, porque são 3 jogos a menos e isso faz uma grande diferença. Se o São Paulo ganhar os 3 jogos, são 9 pontos a mais. E isso é impactante, e o time do São Paulo é... Como a gente chama o Grêmio de rei de copas, o São Paulo é um time que gosta de ganhar Campeonato Brasileiro, é um dos maiores campeões da competição. Então a gente tem que ficar de olho, porque se o São Paulo ganhar os 3 jogos atrasados é complicado daí. Mas os outros times não. Palmeiras agora se encontrando com esse técnico novo português, mas perdeu pro Goiás agora porque com muitos jogadores com a doença, né, não podendo jogar. O Flamengo sofrendo, ganhou agora, mas sofrendo também. O Santos também sofrendo com a doença. Elenco limitado. Então dá gente, dá pra ganhar, dá pra chegar. E o Grêmio ontem, colocando os titulares, mostrou que sim, está acreditando e vai brigar pelo título. Ontem deveria ter ganhado, com 2 homens a menos, parece que
os 2 homens a menos melhoraram o Corinthians e pioraram o Grêmio. O Grêmio, quando estava 11 contra 11, o Grêmio estava indo para cima, estava tendo chance, e daí depois o Corinthians tem um jogador expulso, o Grêmio ainda consegue dar uma dominada, mas no segundo tempo, a partir da segunda expulsão, a partir da expulsão do Otero, o Grêmio se perde e o Grêmio não consegue. O Renato empilha jogador e é bola para a área, bumba meu boi, e daí o Grêmio perdeu a criação. Jean-Pierre de segundo volante, não consigo entender. O Jean-Pierre é homem de criação. O Darlan foi sacado no final do primeiro tempo, não voltou para o segundo tempo porque tinha amarelo. Mas o tripé ali, os 2 baixinhos, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre como meia de criação, é o que está fazendo funcionar. E quando ele tira o Darlan, ele bota o Pinares de meia de criação, que não é meia de criação. O Pinares disse que sim, joga até de goleiro se precisar. Mas não, ele é um meia direito Ele é um meia direito com a perna esquerda para dentro, ele consegue jogar do lado esquerdo também. Ele faz a função de meia atacante, mas ele não é um meia atacante. E para mim o Renato errou. Ao tirar o Darlan pro cartão amarelo, sim, certo, isso certo. Mas eu colocaria o Lucas Silva, tiraria o Luiz Fernando e colocaria o Pinares. Ou até mesmo tiraria o PP que estava mal, errando tudo que tentava, e colocaria o Pinares. Mas não atrasar o Jean-Pierre e botar o Pinares. O Grêmio perdeu o meio campo, o Grêmio não criou mais nada, era só bola para a área. Mas enfim, a parte boa disso aí é que o Grêmio sim está olhando para o Campeonato Brasileiro diferente, e isso é ok, isso é bom, e a gente tem que bater palma para a direção, porque sim, do jeito que os times estão, a gente imaginava o Flamengo disparado, não está acontecendo. Então dá, é o campeonato que dá, o Grêmio pode sim ser campeão. Era sobre esse assunto. Agora essa semana é Libertadores, quinta-feira tem Guarani do Paraguai, oitavas de finais, primeiro jogo, deve ser totalmente time titular, força máxima, só Kahneman suspenso não joga. Ontem ficaram se perguntando, né? Tá, mas o Kahneman tá suspenso e não jogou. É porque no aquecimento ele sentiu dores e por isso foi sacado para preservar. Kahneman não joga, mas o time do Grêmio contra o Guarani deve ser time força máxima. Deve ser o Vanderlei criticado, mas salvando. Gente, vamos parar, vamos dar um pouco mais de carinho pro Vanderlei. Ele salvou o time do Grêmio ontem, se não fosse ele a gente tinha perdido com 2 homens a mais. Já falei no vídeo de ontem depois do jogo e falo de novo. Vanderlei fez uma defesa inacreditável. Sabe aquelas defesas que o Marcelo Groi fazia quando estava aí? Ontem a defesa do Vanderlei foi desse tipo. Foi uma defesa inacreditável e ele salvou o Grêmio ontem. Vamos dar um pouco mais de carinho para ele. Ele merece, ele tá merecendo. Quando ele errar a gente critica. Ele tá trabalhando certo. Salvou o Grêmio ontem. Então vamos aplaudir. Vamos dar um pouco mais de carinho para ele. Grêmio contra o Guarani a gente vai falar mais durante essa semana. Mas eu já vou deixar assim uma pauta assim. Eu acho que o time que entra contra o Guarani é esse. É Vanderlei, Orejuela, Jeromel Braz e Diogo Barbosa. Cortez não dá mais. Cortez muito legalzinho. Curtiu um pagode. 10. Mas não dá mais, entendeu? Chega. Não tem como o Cortez ser titular do Grêmio. Diogo Barbosa titular, ok? Então Orejuela, Jeromel Braz, Cortez, Diogo Barbosa, Vanderlei. Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre, Pinares, Diego Souza e PP. Fechou? Eu acho que é esse o Grêmio que joga contra o Guarani. De repente o Pinares ainda não. Vamos ter o Everton ali, ou até mesmo o Luiz Fernando. Mas eu iria de Pinares para testar ele na dele. Jogo importante, de repente ele cresce, né? Ele é sul-americano, tem o sangue na veia correndo, de repente ele cresce. Eu colocaria ele ali e apostaria nele. Valeu, gente! Essas foram as coisas boas e ruins do jogo de ontem contra o Corinthians. Libertadores na quinta-feira e a gente volta a qualquer momento, mais durante essa semana falando mais de Grêmio. E hoje a qualquer coisa que sair a gente volta também. Valeu, gente! Essa foi a Hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. Deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Fui!